Olá, está começando mais um Repercute Paraná, um programa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No programa de hoje nós vamos discutir o ato unitário sindical. Na próxima quinta-feira será realizado em Curitiba o ato unitário sindical que reunirá a maior parte das centrais sindicais do Paraná. Neste evento, o movimento sindical fará uma homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras que foram perseguidos, ameaçados, presos e assassinados durante o período da ditadura militar. O ato também auxilia no resgate da história, uma vez que os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo organizadas em seus sindicatos, foram os principais alvos neste trágico período da história brasileira. Para conversar conosco sobre esse assunto, estão em nossos estúdios o vice-presidente da CUT Paraná e membro da Comissão da Verdade do Paraná, Tereza Urban, Márcio Killen, e também o jornalista e ex-dirigente sindical, Milton Ivan Heller. Milton, Márcio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Márcio, você pode começar explicando para a gente o que é o ato unitário sindical, né? Como é que ele foi construído e quem faz parte aí dessa organização? Bom, primeiro eu queria saudar ao Daniel e saudando o Daniel, saudar todos os telespectadores do programa Repercute Paraná e, enfim, e falar um pouco sobre então a constituição aí desses atos unitários sindicais. A partir da instalação da Comissão Nacional da Verdade, foram instalados grupos de trabalho, que se chamam os GTs, né, de trabalho, que tem, como foi a repressão no campo, na cidade, no movimento sindical, em diversas áreas. E o GT de trabalhadores, para poder disparar um processo de resgate da memória e da história das entidades sindicais, começou a organizar pelo Brasil, através da Comissão Nacional da Verdade e da Central Única dos Trabalhadores, né, começou a realizar atos unitários sindicais, com esse intuito de fazer o resgate da memória das entidades e fazer com que, além desse resgate, pudesse vir à tona qual foi o processo que as entidades sofreram, quem das entidades foram as pessoas que tiveram prejuízo, né, com a implementação do golpe civil-militar no Brasil. Então, o intuito do ato é fazer esse resgate histórico na perspectiva das centrais sindicais. A gente sabe que o desenrolar do movimento sindical brasileiro ele tem etapas, né, etapas que estão correlacionadas com a questão, inclusive, do golpe civil-militar, né? Uma rearticulação, novos momentos, depois da abertura, a criação das novas centrais sindicais, mas o movimento sindical tem um histórico já de décadas, né? De décadas de histórico que vai se apresentando e vai se entrelaçando com a história política do Brasil. Então, a intenção dos atos unitários é fazer esse resgate, é trazer essa memória, né, inclusive no sentido de pedir, nesse contexto aí de Comissão Nacional da Verdade, não só o resgate da memória, da verdade e da justiça, mas também da reparação para as entidades e para os trabalhadores que sofreram naquele período. Seu Milton, o senhor é testemunha viva desse período, né? Acompanhou muito de perto as manifestações, né? E, sobretudo, inclusive, o trágico destino de alguns trabalhadores, de alguns sindicatos nesse período. Por que motivo o senhor acha que os sindicatos, em especial os trabalhadores, foram tão, né, perseguidos e tão duramente perseguidos ao longo desse período dessa ditadura militar no Brasil? Bom, historicamente, o Estado brasileiro, ele foi programado para tirar dinheiro dos pobres e entregar para os ricos. Um Robin Hood, ao contrário. E aqui e ali tem havido resistência dos trabalhadores, né? Houve uma época que os ferroviários eram um grande movimento sindical, se articulava em torno dos ferroviários. No governo do Dutra, uma das poucas vantagens da gente ser idoso é que a gente tem essa memória. As greves eram tratadas como caso de polícia. Então, greve era dissolvida, pata de cavalo, cacetada.
muita gente era presa e tal. Então há um período de avanço, de recuo, né? Isso depende muito das circunstâncias históricas. No governo do Juscelino não aconteceu nada. O Juscelino pegou todo o dinheiro que podia e jogou em Brasília. E construíram uma cidade absurda. Tudo extremamente longe, tudo muito luxo, né? Prédios imensos, né? Um palácio do governo, outro palácio de verão, enfim. E os sindicatos ficaram mais ou menos à deriva, né? sem atuação, a não ser algumas categorias que têm maior representatividade. Aí a água vai passando embaixo da ponte, ele elege-se o Jânio Quadros, tendo como vice o chefe da oposição, que era o Jango. O Jango teve mais votos do que o Jânio para presidente. A legislação eleitoral da época era complicada, não permitia essas coisas. E o Jango tinha um passado ligado ao antigo Partido Trabalhista, que não era essa coisa pegajosa que é hoje, né? Que é um balcão de negócios. Era um partido sério, tinha uma doutrina, tinha Roberto Pasqualini, outros. Figuras muito respeitáveis, né? E tinha uma atuação muito grande também no movimento sindical, rivalizando com o Partido Comunista, que embora na ilegalidade, durante 90% da sua existência, ele nunca deixou de atuar politicamente. E no primeiro governo do Getúlio Vargas, o Jango era ministro do Trabalho e propôs um aumento de 100% do salário mínimo. E houve então o famoso manifesto dos coronéis, protestando que aquilo era um absurdo, que ia levar a economia do país para o buraco. Né? E o Getúlio então demitiu o Jango, mas concedeu os 100%. Né? E isso naturalmente contrariou principalmente as empresas multinacionais. Porque o trabalhador brasileiro que trabalha na multinacional, ele ganha alguns centavos de dólar por hora. O trabalhador americano que trabalha numa GM, etc., ganha alguns dólares por hora. Então, por isso que eles procuram se expandir para os países subdesenvolvidos, não é que eles querem levar o desenvolvimento, eles querem arrebanhar todo o lucro possível e levar para a matriz. Né? Não querem beneficiar o país que eles tomam conta. E com a renúncia do Jânio, os militares prontamente se mobilizaram para impedir a posse do Jânio. E o Brizola armou lá uma gritaria lá com a cadeia da legalidade, uma gritaria radiofônica, que alguns amigos diziam pornofônica. Mas isso era ouvido, né? Porque a Rádio Gaúcha tem poder, alcance nacional. E o Terceiro Exército, sediado em Porto Alegre, aderiu a tal campanha da legalidade e tinha a Brigada Gaúcha, que tinha mais elementos e mais armamentos do que o próprio Exército lá, também aderiu. Isso fez com que o pessoal, os chamados golpistas de plantão, né, recuasse. E o Jango foi empossado no dia 7 de setembro de 61, no famoso dia da independência, que até hoje a gente não sabe onde é que foi parar essa tal independência do Brasil. Mas com a condição de que seria implantado o parlamentarismo, que era uma velha emenda de um deputado que nem existia mais, chamado Raul Pila, representante de um partido político que também não existia mais, que era o Partido Libertador. Estavam dormindo lá, em 24 horas aprovaram e implantaram o parlamentarismo. E o Jango tomou posse no dia 7 de setembro, mas imediatamente começou a preparar o plebiscito, porque ele queria recuperar
as prerrogativas do cargo. Eu não queria ser uma rainha da Inglaterra que reina, mas não governa. E esse plebiscito foi realizado em 63 e com uma aprovação de mais de 80% do eleitorado e o comparecimento maciço dos eleitores às urnas. Com campanha pública aberta também. Aberta, debates, denúncias, uma série de coisas. E o Jango aí aboliu seu parlamentarismo, o Jango voltou a ser o presidente da República, com todas. E imediatamente ele deflagrou a campanha das reformas de base, principalmente a reforma agrária. O latifúndio no Brasil e no mundo tem tanta força que as primeiras leis de reforma agrária foram adotadas na velha Roma, lá em 2000 anos antes de Cristo, por dois senadores, os irmãos Graco. E os dois foram assassinados. E muitos dos seus seguidores também. Lá tinha um rio lá, e aí os corpos eram jogados no rio, pronto, acabou. Quer dizer, estava a força do latifúndio já naquela época. Né? Imagina nos tempos modernos. E o jogo começou a ser hostilizado pela esquerda e pela direita. A esquerda sempre quer que o governo, como queriam que o Lula fizesse um governo socialista, ou comunista e tal. E nada disso era possível. Governar é a arte do possível. Então a esquerda esculhambava com o Jango e a esquerda tinha grande influência na UNE, no movimento nacionalista, que estava crescendo muito, no próprio PTB, no PCB e tal. E a direita, porque o Jango, uma das primeiras coisas que ele fez foi regulamentar uma lei aprovada no primeiro governo do Getúlio, de controle das remessas de lucro. Ou seja, 90% do lucro dessas empresas todas teriam que ser aplicados no Brasil em novos investimentos. Né? E 10%, que é um percentual até razoável, né? Sim. Poderia ser remetido. Evidentemente que isso não poderia prosperar, um governo desse não poderia permanecer. Né? Quando ele regulamentou a remessa de lucro, ele assinou uma sentença de morte do seu próprio governo. E não por acaso a UDN, que tinha mania de bater a porta dos quartéis e pedir um golpe de Estado cada vez que perdia uma eleição, aproveitou essa situação para dizer que a reforma agrária era comunista, que a reforma de base levaria o país para o socialismo, né? E começou uma campanha feroz, lá, acompanhada por todos os jornais, toda a mídia, a TV. Né? A televisão não existia ainda. As emissoras de rádio tinham muita força. E o jogo, diante disso, ele voltou-se para os trabalhadores. Né? Foi a Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, e disse que os trabalhadores, os sindicatos, deveriam ser mais ativos, deveriam lutar pela recuperação do padrão salarial, que estava muito baixo, e pela conquista de novos direitos e tal. E teve uma expressão interessante, que são os trabalhadores que constroem o progresso das nações. Eles não podem ser marginalizados, né? Subordinados a salário de fome, essa coisa toda. E isso fez com que o povo brasileiro não tem nenhuma noção política, nem de cidadania, nada. Mas se alguém lá em cima fala uma coisa dessa, houve então uma explosão. Movimento sindical, greve aqui, greve ali e tal, greve de solidariedade. Apareceu o CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, tentando unificar isso em nível nacional e tal. E isso alarmou a alta burguesia, as multinacionais, todos os políticos aventureiros, os militares que
né, sempre tutelaram o Brasil, desde o Floriano Peixoto. E o golpe começou a ser planificado nos Estados Unidos da América, em Washington, pela CIA, pelo Departamento de Estado. E o Jango teve a ideia infeliz de nomear Roberto Campos embaixador nos Estados Unidos, já que ele era um americanófilo mesmo, né? Então vai para lá. E ele fazia o meio de campo entre a CIA e os que estavam conspirando aqui, Castelo Branco e outros mais. E nesse meio tempo também houve um florescimento muito grande das ligas camponesas no Nordeste. Porque o Arraes era um sujeito progressista, que era governador de Pernambuco, apoiou as ligas camponesas, colocou lá um advogado, Francisco Julião, que era... Eu tive a satisfação de entrevistá-lo aqui. Ele fazia uma mistura entre a Bíblia, o cristianismo, o Capital de Marx, e o socialismo. Mas, apesar disso, ele tinha um carisma. Aquelas ligas camponesas estavam se multiplicando, não? Começou em Pernambuco, já estava se multiplicando pelo Nordeste inteiro, e ele ia incendiar esse país. Porque a palavra de ordem era reforma agrária, na lei ou na marra. Né? Aí aconteceram duas coisas, desculpe se eu estou me estendendo, duas coisas ao mesmo tempo que foi terrível. Naquele momento de ascensão do movimento sindical, onde havia assembleia todos os dias, em todas as categorias, desde oficiais de náutica, aeroviários, e tecelões, de metalúrgico, e pessoal da Light e tal, o Partido Comunista, na sua alta sabedoria, lançou um manifesto para a criação de um movimento sindical paralelo. Por quê? Alegando que aquele movimento sindical, atrelado ao Ministério do Trabalho, ao governo, jamais levaria a classe trabalhadora ao socialismo, coisa que vai. Uma estupidez. Os próprios dirigentes comunistas que tinham no sindicato não aderiram. Né? Mas aquilo contribuiu para enfraquecer o movimento, ficou aquele debate interno e tal, e o pessoal, aquele afluxo do movimento sindical foi caindo. E em relação às ligas camponesas, o Partidão dizia que o Francisco Julião era um aventureiro, um eleitoreiro, que aquilo não era nada, não sei o quê. Quando era a única coisa concreta que existia nesse país de resistência mesmo, eram as ligas camponesas. Né? E as ligas camponesas, logo depois do golpe, sofreram intervenções, prisões e praticamente desapareceram porque a repressão foi de uma violência inusitada, né? Coisa. E os sindicatos que eram apelegados continuaram apelegados, né? Mas os que eram mais combativos passaram a sofrer intervenções. No caso do nosso sindicato aqui do jornalista, o sindicato dos bancários, professores e outros começaram a ser patrulhados. E, né, houve, no caso dos bancários, vários deles foram indiciados em inquérito policial militar. Do jornalista também, né? E muitos jornalistas perderam o emprego porque a conjuntura não permitia que determinados elementos continuassem trabalhando. Ou seja, qualquer um que oferecesse algum tipo de resistência ao novo regime era perseguido. A gente vai fazer agora também um breve intervalo e aí vamos retomar contando um pouquinho mais, né, com os dados aí já levantados pela Comissão da Verdade, como é que se desenrolou, né, essa história ao longo desse período. Repercute vai para um breve intervalo, nós voltamos já já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas.
Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? De mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Márcio, no bloco passado a gente fez aí todo esse resgate, né, histórico para entender melhor como se deu esse processo, né, inclusive até chegar a essa conjuntura propícia, né, que gerou o golpe civil-militar no Brasil. E esse golpe agora, no final de março, está completando 50 anos. Né, há uma mobilização dos trabalhadores, como você mesmo colocou, no sentido da descomemoração, né, agora com a realização do ato unitário sindical. Mas eu queria perguntar mais especificamente para você, como membro da Comissão da Verdade, os trabalhos feitos até agora, vocês já tiveram alguma apuração estatística, né, algum levantamento para apontar quantas pessoas, né, ou estimar pelo menos quantas pessoas foram perseguidas, né, desapareceram, quantos assassinatos houveram nesse período? Então, a gente, nesse processo, a gente já estabeleceu um cronograma de trabalho desde da constituição da Comissão Estadual da Verdade, e a gente procurou construir um trabalho nessa linha, de fazer esse resgate do ponto de vista histórico, da memória dos trabalhadores e também fazer esse levantamento de quem foram os prejudicados, quem foram os que sofreram com as atrocidades cometidas pelo golpe civil-militar. A gente tem hoje um leque de ações que estão trabalhando em torno da instituição da Comissão Nacional da Verdade e das Comissões Estaduais da Verdade, que apontam para diversas iniciativas. Temos, por exemplo, a iniciativa do grupo Tortura Nunca Mais, através do DH Paz, que está, inclusive já é de domínio público, está na internet, diversos depoimentos, que chamam depoimentos para a história, e que já se levantou, se eu não me engano, mais de 100 entrevistas, inclusive com o seu Milton Ivan, fazendo parte desses depoimentos para a história, onde tem um arcabouço, levantando nomes, colocando fatos, trazendo entidades e pessoas que sofreram, né, com a instalação do golpe civil-militar no Brasil. O que nós temos, de fato, é isso, essas parcerias instituídas que estão levantando, como eu disse no primeiro bloco, na questão dos grupos de trabalho. Então nós temos hoje as nossas frentes de trabalho,
eu sou responsável pelo grupo de trabalho pelo GT dos Trabalhadores, onde busca levantar a memória das intervenções que os sindicatos sofreram, que as entidades sindicais, né, as federações, confederações, enfim, o movimento sindical como um todo passou. Isso a gente tem conseguido já trabalhar do ponto de vista do que já havia sistematizado através da academia. Tem muitos trabalhos acadêmicos que refazem um pouco esse apontamento, né? Eu mesmo acabei de, cerca de 2 anos atrás, finalizar um projeto, que era o projeto de reconstrução da memória do Sindicato dos Bancários de Curitiba, e essa memória nos remete a 80 anos de história que passa por esse período determinado dentro do recorte da Comissão Nacional da Verdade. Então, que vai acabar contribuindo com uma série de informações para o que a Comissão Estadual da Verdade procura. Além de que, já disse na Comissão Estadual da Verdade, já acertei e conversei com a minha entidade no sentido de disponibilizar esses depoimentos dos ex-dirigentes sindicais bancários que deram depoimentos para o livro, é claro que não com um enfoque específico na questão da ditadura, mas na história política, e necessariamente para falar de história política você tem que passar pelo período da ditadura, então isso nos também traz uma importante contribuição. E aí eu acho que a gente tem aqui ao meu lado o seu Milton, e que nós temos que explorar do ponto de vista da história, porque ele traz a contribuição importante para esse recorte que a Comissão Nacional da Verdade fez. Nós estamos muito focados, e de fato não é menos importante, a questão do golpe militar de 64. Porque foi aonde o período se agudizou, principalmente a partir de 68. Né? Se agudizou, e foram aonde houveram muitas das vítimas do golpe civil-militar no Brasil, se deram nesse período, de fato. Mas nós temos um período anterior, e como o próprio Milton estava dizendo, na época do governo Dutra, que o sindicalismo revolucionário, ou o sindicalismo de fato comprometido com os trabalhadores, não tinha espaço. Já naquela lógica, na lógica corporativa, havia uma intenção de transformar as entidades sindicais em entidades assistenciais, em entidade de lazer, que foi muito aprofundado depois do golpe militar, com a intervenção que essas entidades sofreram. Muitas dessas entidades que tinham o seu viés de organização corporativa para buscar as melhorias de condição de vida, não só nas questões econômicas, né, não só na briga por salário, mas também na busca por melhores condições de vida, melhores condições de saúde, enfim, essas entidades tiveram sua essência totalmente modificada, porque passaram a a fornecer corte de cabelo, auxílio dentário, oferecer uma chácara para praticar esporte, né, e deixaram ciência jurídica e tal, e deixaram aquela parte essencial, que era o fim do sindicato, que era a luta para organizar os trabalhadores, para que os trabalhadores pudessem avançar, ou enquanto categoria, ou enquanto ramo de organização, eles pudessem avançar. E esse tipo de intervenção ele foi muito grande, né? Nos 2 períodos, no pós-46, né, e principalmente no pós-64. Como eu havia falado, só no Sindicato dos Bancários nós tivemos intervenções que duraram praticamente a ditadura toda, mas foram 3 processos de intervenções que a gente pode identificar que havia a intenção de, primeiro, não dar aquela história, vamos fechar o sindicato, né? Então não era uma ditadura só para quem contestava, para quem achava que aquilo não estava correto, a falta de democracia. Então eles tinham um jeito de maquiar e dizer, olha, não estamos fechando a entidade, está trocando a direção. Sim. Tem um outro viés. Né? Então, essas intervenções elas foram horríveis para o movimento sindical, porque trouxe um atraso. E isso fez com que muitos dirigentes fossem presos, se exilassem, ficassem foragidos, porque eram perseguidos por esse processo, e os empurraram para as organizações, né, que estavam servindo como válvula de escape de resistência ao golpe, ao movimento estudantil, às organizações de esquerda que surgiram, né, esses dias nós entrevistamos na Comissão da Verdade a Sônia Lafosse, que foi militante da VAR Palmares junto com a presidenta Dilma Rousseff, né, na mesma organização, né.
Então a gente vê ali que ali foi de fato uma válvula de escape para que os trabalhadores que tinham consciência e que não permitiam aquele ataque à democracia, aquela forma de fazer política isolando quem não concorda, de continuar resistindo. Então, esse processo a gente vai apresentar. E o ato unitário sindical, ele busca fazer um resgate disso, falar um pouco sobre as nossas reflexões sobre os 50 anos, mas também apresentar um pouco do que nós temos. Na Comissão da Verdade, hoje já tem mais de 70, 80, aproximadamente 70 oitivas. Mas somado com essas iniciativas que eu falei, como a do Tortura Nunca Mais, que são mais de 100 depoimentos, somado com as caravanas da anistia, que tem feito, tem ouvido os depoentes, tem feito o resgate da memória, inclusive do ponto de vista da reparação, são inúmeras atividades. E aí nós temos que fazer um reconhecimento público. Nós, a Central Única dos Trabalhadores, nos arvoramos na autonomia do movimento sindical organizado no sentido de poder falar com tranquilidade o que está certo e o que está errado. Nós não estamos aqui para trabalhar em nome de ninguém, a não ser dos trabalhadores. Mas nós nos arvoramos o direito de dizer que esse governo enfrentou com coragem a questão do estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade. É claro que isso não quer dizer que vai determinar os resultados. Não é a primeira Comissão Nacional que a gente tem. Nós já tivemos outras experiências, mas a gente tem a esperança que essa comissão aponte um relatório final. Sim. E esse processo que nós temos feito de levantamento de dados no movimento sindical rural, né, nos sindicatos rurais, onde houve intervenção, em outras organizações, em outras frentes, para cima de dirigentes ou de pessoas, né, intelectuais, enfim, que sofreram com esse período, a nossa ideia é que se faça esse resgate dessa memória. Sim. Seu Milton, o senhor viveu, né, assistiu há 50 anos atrás um episódio aí que marcou né, a história brasileira, pouco antes do golpe, que foi a Marcha da Família com Deus, né, um movimento organizado, né, que tomou as ruas de São Paulo. E nós vemos hoje, né, 50 anos depois, né, um pequeno grupo de jovens brasileiros tentando reeditar, né, essa iniciativa, tentando fazer algo semelhante, mais ou menos no mesmo espírito, né, pedindo, né, ou clamando por uma nova intervenção militar no governo brasileiro. O que o senhor acha que leva, né, as pessoas a fazerem esse tipo de avaliação, né, e quais os riscos que estão por trás de um movimento como esse? Bom, isso aí, pelo que eu sei, está sendo organizado por entidades que congregam militares da reserva. Aqui no Paraná nós temos o chamado Grupo Araucária. Então, militares que, quando eles estão na ativa, eles ficam na cantina dos oficiais, tomando uísque, jogando baralho e falando mal do governo. Qualquer governo. Quando eles estão na reserva, eles têm que se agrupar de alguma maneira, porque eles não têm condições de dialogar com mais ninguém, a não ser com seus próprios pares, né, com seus próprios companheiros de farda. Aliás, antes do golpe de 64, era muito comum a gente ver oficiais fardados na Rua 15 aqui. Depois do golpe, eles só apareciam a paisana quando apareciam. Porque eu acho que lá no íntimo eles sabiam que o que eles estavam fazendo não era digno de respeito de quem quer que seja. Bom, eu queria só acrescentar um dadozinho aqui em relação aos bancários. A primeira greve nacional dos bancários, depois do golpe, foi coordenada pelo sindicato de Curitiba. Sim. Não foi uma greve tão vitoriosa, né? Mas foi uma greve nacional, porque o sindicato do Rio de Janeiro estava acéfalo, como de outros estados, e aqui, apesar das intervenções e tal, o pessoal comparecia e tal, né? E tentaram. E em Paranaguá formou-se o chamado PUA, Pacto de Unidade e Ação, que reunia desde o sindicato dos bancários, que era muito ativo lá em Paranaguá,
comandado pelo Vitor Horácio da Costa, que está por aí até hoje. Até o pessoal do porto lá, os portuários, os sacadores, aquelas categorias todas que tem. E esse pessoal foi muito penalizado. Todos eles sofreram intervenção, muitos deles foram presos, muitos foram torturados. Naquele meu primeiro livro que eu fiz em 69, não, 89, eu tenho relatos lá de pessoal que foi torturado muito além do que se poderia imaginar que isso pudesse acontecer num país como o Brasil. Né? O Brasil conseguiu a independência com um grito, né? Independência, morte e tal. Né? Todas as transformações que aconteceram aqui foram mais ou menos pacíficas e tal, o povo brasileiro. Mas não foram, na verdade, não foram transformações, porque o latifúndio foi sempre preservado. O latifúndio é formado por grandes fazendeiros de índole escravocrata. Né? Até hoje no Brasil existe trabalho escravo. Né? E quando não é escravo é trabalho tão miseravelmente pago, e eles têm que comprar no barracão da empresa, que vende artigos de consumo obrigatório a um preço altíssimo. Então, se ele trabalha, no fim do mês ele descobre que ele está devendo. E no outro mês ele está devendo mais e mais e mais. Então é um tipo de trabalho escravo também, apesar de haver um salário e tal. Bom, depois do golpe houve toda espécie de repressão política. Foi armado de cima para baixo. Serviço Nacional de Informações, Serviço de Inteligência das Forças Armadas. Havia nos estados os DOPS famosos, né? No Paraná foi criado por Manuel Ribas. Que, aliás, pelo que eu sei do governo Manuel Ribas, foi o único pecado que ele cometeu foi a criação do DOPS, que foi um governo bem progressista na época. Havia agências da Polícia Federal e a Polícia Militar foi considerada corpo auxiliar das Forças Armadas. Então o Brasil tornou-se um estado policial. Né? Além do que havia uma safra de colaboradores espontâneos, chamados dedo duro, né? Que no momento estudantil e outros deduravam seus colegas, fulano e tal. Então, tem até um caso interessante, em Londrina existia um sindicato dos bancários. Os bancários sempre foram muito agitados, né? Porque eles lidam com o dinheiro, mas aquele dinheiro não fica com eles, vai para lá, né? E o presidente chamava-se Francisco Leite Chaves. E nas horas vagas ele desligou-se do trabalho para atender o sindicato. Nas horas vagas ele atendia juridicamente trabalhador de qualquer categoria, inclusive boia fria, aquela coisa. Aí alguém disse que ele era simpatizante de Fidel Castro. E por ele ser simpatizante de Fidel Castro, ele foi preso, algemado, botaram uma venda, e quando ele viu, ele estava no presídio do UOL. Ficou lá. Passou muito tempo e tal, ele acabou sendo eleito senador, cumpriu um mandato de 8 anos. No primeiro discurso já queriam caçar o mandato dele, porque ele já criticou os militares e tal, né, foi feio. Mas no segundo mandato ele ficou como suplente do Álvaro Dias. Quando o Álvaro assumiu o Senado, ele cumpriu os 4 anos de mandato. E nesse meio tempo ele atendeu o convite para assumir a Procuradoria-Geral da Justiça Militar. E ele, então, imediatamente reabriu o caso Rubens Paiva, que até hoje há várias versões, inclusive a Comissão Estadual Nacional da Verdade adotou uma versão que, a meu ver, não é correta, mas... Porque os militares envolvidos já adotaram uma estratégia interessante. Não fui eu, foi o capitão fulano. O capitão fulano morreu em 78.
Não fui eu, foi o Major Siqueira. Quando? Morreu em 83. Certo? Então eles continuam gozando das mordomias que têm direito, Sim. as altas aposentadorias e jogam a culpa em quem já morreu. Né? Claro. Eu queria contribuir com esse debate. Nós vamos só fazer mais um intervalo rapidinho, claro. E aí a gente vai voltar especificamente nessa questão de como é que isso acabou se refletindo também na ação do Estado brasileiro. Né? A Repercute vai para o intervalo e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do Repercute Paraná. Márcio, para a gente voltar, né, concluir aquele assunto, a gente sabe que em outros países aí envolvidos, né, com a Operação Condor, como a Argentina, por exemplo, houve uma atuação exemplar, inclusive, no sentido de ter alguma consequência, né, para os golpistas, para os torturadores, para as pessoas que agiram, né, durante as ditaduras militares aí na América Latina. No Brasil isso não aconteceu, né? Então qual foi o motivo disso, por que isso se deu, né? E qual é a perspectiva? Então, porque na verdade quando você trabalha com a preparação de uma lei de anistia a partir do distensionamento do golpe em função dos filhos da classe média estarem morrendo, estarem sendo exilados, estarem se envolvendo com a questão social e estarem sendo punidos, houve um distensionamento. Deixou de se ter um apoio irrestrito ao golpe. E isso fez com que a caserna e os setores civis que apoiaram desde o primeiro momento o golpe, e que nós fazemos questão de ressaltar que o que aconteceu no Brasil não foi somente um golpe militar, foi um golpe civil-militar, orquestrado com ajuda externa, patrocinado por indústrias, né? A gente tem aí diversos documentários, estudos que comprovam que o empresariado se mobilizou. Um deles é o próprio, está à disposição de todos na internet, que é o cidadão Boylinsen, que era um organizador dos empresários nacionais no sentido de ajudar a patrocinar o golpe, né? Então é importante que a gente resgate essas questões. E aí
o que aconteceu com a lei de anistia foi o seguinte, ela veio e disse, ó, então acabou o golpe, então vamos botar uma pedra em cima das coisas, está tudo resolvido, todo mundo anistiado, tanto de um lado como do outro, né? E nos outros países não foi assim, nos outros países foi um estudo mais aprofundado do ponto de vista de que o golpe foi um erro do ponto de vista da sua aplicação, e que quem o aplicou tem que responder por ele, tem que responder pelos crimes cometidos. Nós não queremos fazer caixas bruxas, não achamos que o exército como um todo tem que ser punido, não é isso. Nós queremos que os responsáveis pelos graves crimes cometidos, as graves violações cometidas, de fato sejam punidos. E para que isso aconteça, e quem tem falado muito isso é a deputada Luísa Erundina, que diz o seguinte, é preciso que haja uma revisão na lei de anistia, para que a gente possa trabalhar a discussão da punição. Porque não dá para crimes de desaparecimento, de corpos insepultos, de famílias que até hoje esperam pela volta dos seus, ou pelo menos por uma notícia do que aconteceu com os seus, não dá para que esses crimes fiquem impunes. Então nós, da Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, diversos setores organizados exigem que isso aconteça. Porque não pode pura e simplesmente botar uma pedra. Claro. É necessário que se puna, porque a gente quer que nesse processo se crie um processo educativo, que as futuras gerações vejam, saibam. E a gente trabalhar com a descomemoração dos 50 anos do golpe é justamente nesse sentido, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, quando a gente trabalha na discussão do ato unitário sindical, chamado, com exceção de uma central sindical apenas no Paraná que não está organizada, todas as demais estão nesse ato, né? Esse ato ele tem um pouco de trazer essa reflexão, para que a gente traga para a sociedade. E o ato em si, ele faz parte de um calendário maior dessa descomemoração do golpe, puxado pelo Fórum de Verdade, Memória e Justiça, do Fórum Paranaense, que vai ter um leque de atividades muito grande. Até depois a gente vai estar disponibilizando e tal, isso, mas que vão a partir de 15 de março até abril com diversas atividades. Audiência pública da Comissão Estadual da Verdade em Cascavel, que vai também estar apurando lá aqueles crimes, os crimes cometidos pela ditadura na região ali de Itaipu, as apropriações de terra, a não reparação, né, a desapropriação sem condicionantes, enfim. Então, faz parte de um leque. A própria OAB, que é parceira nessa atividade do ato unitário sindical, vai ter diversos atos, né? Vai ter a entrega do prêmio Teresa Urban também. Então, assim, é um leque muito grande de atividades para envolver a sociedade, para envolver as escolas, né? A ideia é que a gente trabalhe um concurso de redação sobre os 50 anos do golpe, para que a gente possa trabalhar com o inconsciente coletivo da juventude, dos trabalhadores, dos homens e mulheres de bem, para que sejam vigilantes, para que não caiam nessa história de marcha com Deus pela família, porque não é verdade. A gente respeita a organização de todo mundo, só que não dá para trabalhar com esse ponto de vista de desqualificação. O que nós queremos é democracia plena, é que as pessoas tenham o direito de se expressar da forma que quiserem e fazer isso para que possa caminhar para frente, caminhar no sentido de ampliar sempre e nunca de excluir ninguém. Então o ato unitário sindical vem nesse sentido e a discussão é preciso aprofundar sobre a lei, sobre rever a lei de anistia. É o que nós estamos trabalhando para que de fato esses crimes sejam punidos, porque não basta só reparação, como a gente falou. Ótimo. Seu Milton, eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem ainda no nosso programa para falar também um pouco sobre o lançamento do seu livro, né? Agora no final do mês de março. Queria que o senhor contasse para a gente, né, um pouco sobre o tema do livro, né, sobre o que ele fala, e já aproveitasse também para fazer um convite aos nossos telespectadores para o lançamento. O lançamento será no dia 28 de março, às 18h30, no hall de entrada da Biblioteca Pública do Paraná. O livro tem o apoio da Comissão Estadual da Verdade. Na capa lá vai ter o selozinho. Então. E o que eu procuro contar é que o Brasil é um país tutelado pelas Forças Armadas desde Marechal Deodoro e Marechal Floriano.
O Deodoro Assume, ele era amigo do imperador e se dizia monarquista. Mas aí, influenciado por Rui Barbosa, por os políticos de maior prestígio da época, ele concordou com a República desde que ele fosse o presidente. E assim foi feita uma eleição, mangas curtas, lá no Congresso e tal. O Deodoro era super autoritário, né, como convém ao pessoal da caserna em geral. Ele mandou prender todo mundo que ele achava que era contra, tinha outros pensamentos, que eram contra a República, queriam restabelecer o Império, sei lá. Ele censurou a imprensa. A primeira coisa que qualquer ditador no mundo inteiro faz é censurar a imprensa, porque é por ali que há uma válvula de escape, né? No sentido de denunciar as coisas que estão acontecendo. Mandou prender, aliás, destituiu governadores e nomeou outros governadores e tal. Ele repudiou a Constituinte, que tinha sido recém-aprovada, e dissolveu o Congresso e renunciou. Essa foi a grande passagem do Deodoro pelo Congresso. Aí veio o Floriano, que era o vice, e pela Constituição recém-aprovada ele teria que convocar novas eleições em 60 dias, porque o Deodoro renunciou antes da metade do seu mandato. Sim. Esse é um princípio até universal, né? Prevalece em todas as constituições do mundo inteiro. Mas o Floriano não quis saber, né? Ficou lá e tal. Aí ele acabou com a Revolução dos Gaúchos, a Federação Federalista, com a revolta da Armada, porque o almirante Custódio de Melo queria ser presidente da República. Se o Deodoro pode, se o Floriano pode, ele também pode, né? E ele organizou toda a Marinha contra o governo. Tentaram fazer uma aliança com os gaúchos, mas os gaúchos estavam derrotados aqui. Mas, com isso tudo, o Floriano Peixoto criou uma escola que permanece viva na mentalidade dos militares até hoje. O direito dos militares de destituir o governo e pisotear as normas jurídicas e governar ditatorialmente. Em toda a época da ditadura só existia uma verdade, a verdade oficial. E o pessoal de esquerda acrescentava uma meia piada, né? Que os fatos não interessam, o que interessa é a versão da Rede Globo, que a Rede Globo era, na verdade, um grande porta-voz do militarismo que estava aí. Então, se a gente não tiver essa compreensão de como surgiu, ele não ia entender, vai ficar com aquele pensamento burocrático, infelizmente adotado por grandes lideranças sindicais de hoje, cada um defendendo a sua categoriazinha, né, sem olhar o que está acontecendo do outro lado da montanha. Né? E isso não leva a lugar nenhum, a não ser enriquecer aqueles felizardos que arrebanham a massa de dinheiro do imposto sindical e se tornam milionários, e vivem como milionários. Né? E isso forma uma panelinha, então o presidente agora vai ser secretário, o tesoureiro vai ser presidente, é sempre a mesma panelinha que está lá, há 20, 30, 40 anos, só sai da diretoria quando morrem. Sim. Né? E, ao contrário, não sei. E ainda um último minutinho, mas eu pedi para você também fazer aí a convocação, né, dos nossos telespectadores para participar desse ato unitário agora, no dia 20. Então, nós teremos nesse dia 20, esse ato unitário sindical, né, ao qual eu quero tomar a liberdade de falar com você, cidadão, você, cidadã, trabalhador, trabalhadora, estudante, para que, se puder nos prestigiar na OAB, no dia 20 de março, às 14 horas, na sede da OAB, ali no AU, né, que venha participar desse momento, porque é um momento onde a gente procura
trazer para a sociedade um pouco da visão das centrais sindicais, para poder passar um pouco o que a gente pensa. Estarão lá conosco. Esse ato será composto de 2 momentos. Um primeiro momento, onde nós ouviremos um pouco uma reflexão de cada uma das centrais que está participando da organização desse ato, e no segundo momento, não é bem uma oitiva, mas um depoimento de pessoas que viveram aquele período. As centrais afunilaram em 3 nomes. O nome de uma mulher que nós estamos definindo entre, se não me engano, é Cidinha, não lembro sobre o nome dela, que foi militante do movimento daí na década de 60, 70, ou a Clair da Flora Martins, que nós estamos tentando também entrar em contato com ela, no sentido de ser um depoimento, porque ela foi militante e depois advogou para muitos sindicatos, né, nesse período. Também estaremos com a presença do Milton Ivan, que vai fazer um pouco desse resgate histórico para nós aí, como ex-dirigente sindical e diretor do jornal, né, cobriu pelo Tribuna do Povo num período, depois pelo Última Hora. Então também vai ser um dos depoentes. E o dirigente sindical bancário na época, na década de 60 e 70, o advogado Cláudio Ribeiro também vai ser um dos depoentes. Então, queria estender a todos o convite, reforçar os nossos sindicatos, as nossas federações, as federações e sindicatos de todas as centrais que estão envolvidas nesse ato, para que ajudem nessa convocação e para que a gente possa fazer um bonito ato unitário sindical para contribuir com esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão da Verdade estadual e nacional. Seria mais ou menos isso. Legal. Bom, eu queria agradecer, né, em nome do Repercute, em nome da Central Única dos Trabalhadores, a presença de vocês, em especial do seu Milton aqui conosco pela primeira vez, né, Márcio, dessa aula que a gente teve. Espero, né, que seja a primeira vez, eu tenho que explorar aí, seu Milton aí. A pessoa diz que eu sou uma história viva, eu não acredito. Mas é importante que a gente faça o resgate desses momentos e dessa história. O nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você pode sempre mandar as suas críticas e as suas sugestões para o nosso e-mail através do repercute@cutpr.org.br. Muito obrigado e até o próximo programa.